Bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para vocês que estão ouvindo, assistindo aqui. Mais uma vez estão no canal Gostar de Ler, para Gostar de Ler. E meu nome é Pedro Velar. Eu pediria que vocês, se puderem, dar um joinha no vídeo, curtam e comentem também para ter uma interação maior aqui no nosso canal. O que vocês acharam, as partes positivas, negativas, e vamos seguindo adiante. Hoje eu queria falar mais um aspecto do Nordic Noir. Lá vem ele com o Nordic Noir de novo, né? Lá vem ele, mas é interessante, que é um dos fundadores assim, do estilo, do gênero, que é o Håkan Nasser, eu creio que se pronuncia assim em sueco, que é ele em português eu consegui encontrar esses dois exemplares aqui, vocês encontram pela Amazon, depois eu vou deixar o link na descrição. Esse é um livro mais recente dele, do Håkan Nasser, né? Mas é Håkan Nasser, que eu creio a pronúncia. Esse que é o volume 1 da trilogia Morte de um Escritor, da trilogia Intrigo, que esse aqui eu estou no começo, mas parece ser bem legal. E dá para perceber um pouco assim, eu creio qual que... nós vamos falar desse A Rede. Que esse daqui, o primeiro, nos anos 90, começou a sair, ele é sueco e começou então a borbulhar, efervescer assim, no mercado, quando começou a surgir a nova onda da ficção criminal sueca, que ela veio a ser fundamental para a consolidação do Nordic Noir enquanto um gênero que existe até hoje. E o Håkan Nasser foi um autor totalmente importante nesse processo, para essa formação. E ele, nesse livro aqui, que é o primeiro, que é traduzido pela Objetiva, e vocês encontram pela Amazon também, depois vai ter o link de ambos os livros mencionados aqui. Ele vai colocar o policial Van Vettersen para nós, o inspetor policial Van Vettersen, para vocês verem mais a respeito do que significa polícia no Nordic Noir, o efeito do policial, a questão do policial ligada à democracia. Nós vemos assim, nos anos 90, assim, a Suécia passava por um processo econômico muito forte, que era a quebra do modelo do welfare state, que era do modelo do Estado Social Bem-Estar Econômico, uma transição, né? Uma quebra e uma transição para um modelo mais liberal, assim. E o Estado assistencialista até passa por uns processos de transformação para um modelo mais liberal. Isso nos anos 80 já começou a ter essas rupturas, com a morte, inclusive, do primeiro-ministro, Olof Palme, que ele foi morto em circunstâncias misteriosas, ninguém sabe muito isso. Quem vai relembrar isso depois é o Leif Persson, nas ficções dele, o Stieg Larsson também lembra isso na trilogia Milênio, mas o Nasser, ele vai trazer um tipo de romance policial, porque nós vemos assim, nos anos 90, o romance policial, se nós formos pegar, ele nasce lá com Poe, falando assim, o romance policial moderno, com os 3 contos de Poe, lá onde tem o Detetive Dupin. E até lá depois tem a Era de Ouro com o Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, a Agatha Christie, Dorothy Sayers, e depois tem os anos 20 e 30, Hard Boiled, a ficção no ar. E é um gênero que ele tem que se reinventar, mas ele tem que seguir o mesmo padrão. O Todorov, inclusive, ele fala que para o policial ser policial, ele tem que ter o assassinato, tem que ter 2 tipos de trama no romance policial, ou 2 tipos de história. A história do assassinato, que já começa geralmente com um assassinato, que no caso desse começa com o assassinato da esposa de um personagem que nós vemos até certa parte do livro, não vou contar porquê, que chama Mitter. Então é um professor num país ficcional que representa a Suécia e os seus entornos, porque ele usa muitos nomes suecos e nomes holandeses, dos Países Baixos, quer dizer, dos Países Baixos, que era a antiga Holanda, agora é Países Baixos, né? Dos Países Baixos, alemães, assim, são os personagens no entorno dele. E do Van Vetzeren, que é um nome até meio país baixense, que falaria, né?
holandesa, vou utilizar o termo holandês, né? Mas é que é dos Países Baixos, neerlandês, né? Enfim, então ele, Van Vetzeren, e só que ele é sueco, chama Madsen, o país. Madsen. Aí tem, e ele gosta de jogar badminton com Mister, que é um amigo dele, então ele tem umas características peculiares e vai ter uma série de romances que vai ser protagonizado por esse policial. Mas esse país que ele cria um país, então que representa um tipo de Suécia, que vai perpassar a ficção dele, mas não vai perpassar de um cunho tão sociopolítico como é comum ao Nórdico Noir. Por exemplo, nós podíamos imaginar isso num Stieg Larsson, num John Esbo, por exemplo, uma outra Oslo, numa segunda realidade, second reality, como os caras falam em teoria narrativa dos mundos ficcionais, por exemplo, mas não se enquadra nisso. Aqui ele cria uma outra Suécia, mas no sentido mais metafísico do termo, mais filosófico, mais existencial, seria. Uma outra Suécia onde seria uma Suécia-mundo, como que eu chamo. Seria um país que representasse todo o mundo dentro daquele país, que vai perpassar a ficção dele, eu creio que inteira, porque esse romance, esse daqui é de 93, se eu não me engano, e esse daqui é de 2017, 2018. Se eu não falo a memória, entre esses 2 anos que ele lançou. Então, nós vemos uma distância temporal bem grande e ambos passam no mesmo universo ficcional, no mesmo país. E como eu só tenho esses 2 livros do autor, mas eu dei uma pesquisada, parece que a obra dele se enquadra nesse país. E pelo que nós vimos aqui, nós vemos o assassinato de um professor de filosofia e o assassinato da mulher de um professor de filosofia. Já começa assim com o assassinato, Todorov fala aqui 2 histórias, e a história do inquérito. Então vai ter um inquérito, aí entra o detetive Van Vetteren para ver se ele é o culpado ou não. E depois vai chegar na resolução do final. Vai ter o júri vai chegar numa resolução, e aí vai acontecer umas coisas interessantes nesse livro. Ele tem uma virada que aí vai começar a ter que eu chamo assim, uma metaficção paródica do policial. O que o Harkness vai fazer aqui? Ele vai pegar as convenções do próprio gênero policial e, além dele fazer uma metaficção, ele meio que exagera assim, quantos suspeitos nós temos? 81. Como que nós podemos trabalhar com 81? Nós temos que reduzir isso. Eles vão chegando assim por probabilidades nos suspeitos. Eles vão chegando no assassino através de probabilidades, não como no policial clássico, que vai chegando pela razão, do Punch Holmes. Eles têm um raciocínio ótimo, eles fazem tudo, vêm e já descobrem o crime. Ou a intuição, como a gente vê no Hard-Boiled, no Noir normal. São detetives intuitivos, então a intuição que alguma coisa lá, o Philip Marlowe, do Raymond Chandler, tem uma intuição de que aquilo lá não está, que tem alguma coisa atrás aí da perda desse anel, a janela para a morte aí. Então, eles são romances intuitivos. Os policiais seguem a intuição, Durãos. Aqui eles seguem mais ou menos esse padrão. Só que não dá certo nem a intuição e nem a razão para eles. Dá certo mais o acaso, seria assim, o caos. Então, o que isso traz para nós? Que a vida, ela é também composta por coisas banais, por coisas que às vezes uma coisa que nós nem imaginamos pode ter ligação com a outra, e não como é tudo bonitinho no romance policial, que A liga sempre com B, que sempre vai dar C. Entendeu? Aquela trama fechada, concreta. Aqui nós temos assista também um que eu falo sobre o Roberto Bolanho, o vídeo sobre o policial metafísico, quase como uma estrutura do Roberto Bolanho, assim, não igual, sim, ambos têm essa diferença, mas no sentido de deixar aberto para o policial ser uma
uma reinvenção do policial no sentido de pensar o humano sobre isso. Então a questão do Hakan Nasser na obra dele é pensar metafisicamente, ou seria mais numa perspectiva filosófica, existencial, o humano, o bom, o conceito de bondade, de maldade, porque ele acha que o Mitter não matou a esposa dele, então só tinha os dois ali no apartamento. Então tudo indica que o Mitter pode ter matado, mas é interessante como que vai ser conduzida essa história até o final e descobrirmos o que realmente aconteceu naquela noite. Tem um esquecimento, o Mitter esquece, então esquecimento porque ele bebeu muito, mas nós percebemos que o narrador dá umas jogadas que esse é um esquecimento que meio que povoa o imaginário das pessoas. As pessoas esquecem algumas coisas em determinadas de outras, em situações assim caóticas, que vai ter um júri para julgar, então uma situação um pouco caótica, esse júri que vai analisar o caso do Mitter, que o inspetor, o comissário Van Wetzeren vai estar observando. Eles estão dentro de uma situação meio caótica, é um crime que chocou a sociedade, e isso é normal no romance policial. Então ele meio que, é só lendo para vocês perceberem as ironias, as brincadeiras de linguagem, de temáticas que ele faz com... O que significa a rede? É bem interessante o que significa a rede, dentro desse aparente uma morte familiar, assim. Então fica a dica de um livro assim que ele foi muito bom. O Varan Nasser está vivo, está nativa. Ele consolida um traço do Nordic Noir, que é um traço mais metafísico, que vai se questionar sobre até onde vai a bondade e a maldade das pessoas, até onde nós somos bons ou nós somos maus. Então ele nos coloca para refletirmos mesmo acerca das nossas atitudes. Então é interessante isso, e mostra que o final também não é fechado, bonitinho como que nós queremos. Nós devemos lidar com uma coisa que chama o acaso. Por exemplo, a morte é um acaso. Então muitas coisas acontecem por acaso. Então o acaso, ele é muito importante na vida. Veio à mente agora a indicação de um livro, ele está no quarto, não está aqui comigo, mas depois eu mostro ele para vocês, que fala sobre a influência do acaso nas nossas vidas. Eu até indico ele e depois eu coloco. Chama O Andar do Bêbado, do físico Leonardo Mlodinow, que escreveu o livro com Steve Hawking, Uma Nova História do Tempo, o de Buracos Negros. Ele escreveu o livro com o Steve Hawking junto, e esse livro é só dele, chama O Andar do Bêbado, que ele vai analisar como que o acaso influencia na nossa vida. Então fica uma indicação aí para quem quer um livro extra. Isso não tem nada a ver com Nordic Noir, com ficção policial, é um livro de divulgação científica, mas é bem legal. E dando continuidade, dando fechamento, depois nós vamos ter esse intrigo, que a temática assim, que perpassa a obra, que é a segunda temática que o Todorov fala, é a investigação. E aqui parece que é uma investigação que vai acontecer sobre a morte da mulher dele, sobre um aspecto que acontece, que eu vou deixar para vocês no próximo vídeo, que eu vou falar disso. Um aspecto banal, que ele está num concerto, o personagem principal aqui é o Mitter. Aqui nós não temos aqui é o David Morek, personagem principal, que ele que conta a história para nós. Ele está no concerto e ele ouve um tipo de som. Nós vamos saber que tipo de som é esse no próximo vídeo, que nós falamos do Hakan Nasser e o Nordic Noir. Muito obrigado, deixa o like se vocês gostaram, compartilha, curtem aí, e um abraço e até mais. Tchau!